Do passado ao patrimônio, a história e o desenvolvimento museológico de Gramado. É o tema da segunda apresentação desta noite final do terceiro encontro da memória de Canela. Será conduzido pelo museólogo Márcio Dilmon de Carvalho, supervisor do Museu Major José Nicolete Filho, de nossa vizinha ilustre. Convidamos a fazer a mediação deste tema a jornalista Fernanda Faust, do Jornal de Gramado e do Grupo Editorial Sinos. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, eu já agradeço, obviamente, o convite e espero que hoje a gente possa fazer uma conversa bem tranquila, bem amigável, bem mais íntima, para que vocês entendam esse questionamento a respeito de museus e a implementação deles no espaço museológico. Eu também quero agradecer o convite do Memorial Canela pela oportunidade e sempre um prazer falar com o Márcio, né? O Márcio é sempre um case das nossas pautas jornalísticas lá no jornal, para falar sempre sobre a história. Para quem não conhece o Márcio, ele é museólogo, mestre em História, doutor em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente é diretor do Museu Major José Nicolete Filho. Márcio, começa falando um pouquinho como é que se mistura a tua história como museólogo com a história dos museus de Gramado. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou da região sul do estado do Rio Grande do Sul, sou de Pelotas, né? A minha vinculação com a questão da história e da museologia diz respeito à minha mãe. Minha mãe é formada em artes também, na Universidade Federal de Pelotas. E para quem trabalha e é formado em arte, tem uma característica. Qual? Fazer eventos, fazer principalmente exposições de arte, pintura. Então, eu convivia desde muito cedo em museus. Ou seja, pequenininho, eu era levado a museus e a exposições. Então, a partir daí, obviamente, eu comecei a gostar muito a respeito de história e de museus. Até que, em um determinado momento, obviamente, isso se apresentou como uma situação de fazer um curso. E aí, a partir dali, eu tinha duas opções, ou história ou museologia. Mas eu gostava de tantas coisas ao mesmo tempo, era tão multidisciplinar, que eu acabei indo para a museologia, porque aí eu realmente vi que ela era o que eu queria, totalmente multidisciplinar. O Museu Major José Nicolete Filho é o bebê de Gramado, digamos assim, da área dos museus, né, o mais recente. Gramado hoje conta com 4 museus, né, além do Major José Nicolete Filho, a gente tem o Museu Professor Hugo Daros, temos o Museu do Festival de Cinema de Gramado e temos também o Museu da Várzea Grande, que é conhecido como o Museu do Trem. 3 destes são administrados pelo poder público atualmente, com exceção do Museu do Festival, que é administrado pela Gramado Parques. De que forma o poder público começou a ver essa necessidade de trabalhar mais a história da cidade, fazer esses resgates? Bom, na realidade, a cidade de Gramado, assim, como uma cidade que tem, como vocês sabem, um foco turístico enorme, né, trabalhou principalmente inicialmente com o foco da criação de um museu. A gente tem um museu que é o museu base de todos os outros, que depois eu vou até demonstrar para vocês aqui pontualmente cada um deles, né, que é o Museu Hugo Daros. Ele surge através de uma gincana chamada Gincana Gaivota, ainda à época, né, ou seja, através de um evento festivo da Semana da Pátria de 1978. E, a partir dali, das provas, dos afazeres daqueles clubes de serviço, daquelas escolas que faziam parte, obviamente, desse processo, dessa gincana, era recolher acervo da cidade de Gramado, ou do que era Gramado, até a década de 40. E, a partir daí, surgiu o primeiro acervo. A cidade de Gramado, obviamente,
como vocês devem compreender muito bem, não é uma cidade nova. A nível de emancipação é de 54, então tem muito um processo ainda. A história da cidade, como a história de Canela, também ela é antiga. Mas quando a gente fala de cidade constituída, povoado, vila e cidade, ela é mais recente. Mas conseguiu-se fazer um trabalho muito bom. E o que acontece? Acontece que eu acredito que a cidade ela sempre se desenvolveu através de um único museu. Mas, com o passar do tempo, foi aparecendo mais outras situações e foram sendo criadas outras oportunidades. E eu demonstro para vocês ainda hoje que essas oportunidades elas ocorreram, assim como é o desenvolvimento da cidade de Gramado, através da sociedade. Ela não é através de um ente político sozinho. É isso que é importante na questão museológica. E Gramado não faz diferença. Ou seja, a comunidade e membros da comunidade se posicionaram de uma maneira para que esses museus fomentassem e existissem. Assim como vocês devem saber que todas as festas de Gramado inicialmente começaram com a comunidade. Né? A gente vai falar a festa das Hortênsias, da Rainha das Hortênsias. Era uma festa local, era uma festa no Clube Recreio Gramadense, era uma festa de cidade, claro, com um âmbito turístico. Né? Mas quem é que era a rainha de Gramado, das Hortênsias? Era uma menina de Gramado, era uma representante da cidade. Né? Aquilo vai expandindo. Nesse momento dessa festa, surge o Festival de Cinema de Gramado, que era uma mostra de filmes em Porto Alegre. O que é o Natal Luz, então? O Natal Luz era uma procissão católica. Em um momento, deu uma ideia, no momento da festa da Rainha das Hortênsias, fazer uma procissão de luz. Foi tão bonito que alguém disse, não, espera um pouquinho, vamos fazer isso algo maior. Então, os museus eles seguem esse mesmo princípio. A sociedade foi extremamente impactante para que... Sempre é. Essa é a parte que hoje eu vou mostrar para vocês como é importante e, de certa forma, parece complicado, mas é bem mais simples do que se imagina. Vamos me mostrando a tua apresentação, Pode então, ser. durante o encontro? Bom, gente, assim, eu vou falar sobre Gramado, mas inicialmente eu vou trazer para vocês umas experiências para vocês entenderem como é simples essa questão da museologia. Bom, esse é o nosso título, do passado ao patrimônio, a história e desenvolvimento museológico em Gramado. Para nós da museologia, ou seja, nós profissionais de museólogos, né, a gente está linkado a duas legislações e duas leis federais. Uma de 84, que define a minha profissão, e depois... Em 2009, que estabelece o Estatuto dos Museus. Ele vai estabelecer todo o trâmite a respeito da museologia. O que o museólogo faz, gente? As pessoas adoram falar que o museólogo é simplesmente aquela pessoa que fica atendendo no museu. Não, o museólogo é muito mais. O museólogo trabalha, pesquisa, documentação. Ele tem um processo enorme também de sensibilidade a respeito do desenvolvimento, execução de tarefas, expografia, que na realidade é fazer as exposições. Então, vai muito mais longe. Um trabalho de inventário, um trabalho de cuidado técnico com os objetos, preventivamente, e também com o registro deles. E isso é muito importante. Até aproveitando e fazendo um parênteses, comenta um pouquinho sobre esse processo no Museu Major José Nicolete Filho, já que tu participou ativamente de todas as etapas, né, de formação do museu. O museu, eu vou adiantar, o museu, eu vou falar dele ali, mas assim, já que tu perguntou, ele é um museu muito interessante, porque talvez muitos de vocês possam saber, cidade vizinha, às vezes, esse contato. O museu, na realidade, existem duas pessoas que eu particularmente acredito que são responsáveis, e olha só, nós estamos falando de pessoas, né, responsáveis por existir um museu hoje em dia, o Museu Major José Nicolete Filho. Uma é Marília Daros, que é a filha do Hugo Daros, já falecida, uma historiadora, que sempre foi imbatível a respeito da casa, e o outro é o Marco Nicolete, que é o neto do Major. O que o Marco fez há muitos anos atrás? Ele incentivou, reuniu a família, os descendentes do Major, e disse, não vamos derrubar essa casa, não, vamos preservar. Só que a maioria da família, com sinceridade, queria o quê? Vamos vender a casa. É um lugar maravilhoso, um lugar central, vale muito, tem muita valia. Né? Aí o Marco entra em contato com o Ministério Público da cidade de Gramado. E traz essa preocupação e essa vontade.
ele acaba conseguindo fazer que a família se interesse, o Ministério Público entra junto, faz um contato com a Prefeitura de Gramado e fecha um acordo entre 3 situações: família, Ministério Público e Prefeitura. Qual era a situação? Família, a casa deveria ser desapropriada e a família indenizada. A Prefeitura faz. Segundo ponto, a casa, ela deveria ser tombada e restaurada, já que vocês sabem, no momento que uma casa é tombada, ela não tem reforma, é restauro. A palavra muda, a complexidade vira muito maior. Não é mais simplesmente fazer uma conservação simples, tem que haver um projeto de profissionais. E o que aconteceu? A Prefeitura, então, em 2000, ela fecha um acordo com a família, o Ministério Público, e faz o quê? Desapropria a família, a casa, indeniza os descendentes, ou os herdeiros, ok? Tomba a casa, e o que acontece? Os próximos passos, conforme um acordo, era: a casa tem que ser restaurada e a casa tem que virar um museu. Esses eram os trâmites. Essa é a prerrogativa, era por lei, é um acordo tácito, feito pelos 3 membros. O que acontece? No ano 2000 é assinado, então há a passagem do bem para a família, a Prefeitura de Gramado tomba o bem, maravilhoso, mas e o restauro? E o restauro não tem dinheiro para restauro. Foi um processo longo, né? Longo, começa a buscar parceria público-privada e não se consegue esse tipo de parceria. E o que acontece? A casa, a partir de 2000 começa a ficar abandonada. E aí continua o Ministério Público batendo, a família batendo. Por quê? A própria Marília também, porque a casa começou a ficar abandonada, era só um mato, teve um princípio de incêndio, teve muitas situações, tudo para que se perder o bem. Houve o receio de perder a parte de documentação histórica, objetos históricos também, né? Porque... Sim, tudo que estava focado nisso. E aí, a partir de 2014, 2022, se conseguiu uma parceria público-privada, foi feito restauro, e a partir daí que começa o processo, meu processo, e obviamente quando eu falo meu processo, é o projeto de execução do museu, que não pode ser feito só por um museólogo, gente, é feito pela comunidade também, ou seja, as pessoas acham que simplesmente o profissional chega e faz, não é, ele precisa de ajuda, então a gente fez o processo todo do museu com profissionais na área de turismo, museologia, convidamos historiadores locais, uma delas é a dona Iraci Casagrande Cope, um professor de História, que agora é doutor de História, Alex Miller, o professor Vanderlei Cavalcante, que está no Museu da Várzea. A gente convidou um grupo enorme de pessoas que ficaram responsáveis por ajudar a instituir o museu. E a partir, então, de 2022, em dezembro de 2022, a gente inaugura o museu. E é um museu que, em 1 ano e meio de abertura, foi considerado o museu com maior visitação na 2ª região do Sistema Estadual de Museus. Em 1 ano e meio, nós tivemos mais de 100 mil visitantes no museu, um museu público. Então, até hoje, vocês sabem, essa é uma característica que a gente sempre faz debater com respeito do museu privado e o museu público. E esse processo de formação histórica, documental, ela levou quanto tempo, Márcio? Olha, foi cerca de 1 ano, eu até brinco muito com a minha esposa, que foi 1 ano sem poder tirar férias, porque já não tinha tirado no outro ano, trabalhando diretamente em cima do arquivo histórico de Gramado. Vejam bem, vocês estavam falando da dificuldade do arquivo histórico, o nosso arquivo histórico tinha uma dificuldade porque arquivos, por legalização e normativas de arquivistas, arquivos não se separam. O que quer dizer? O arquivo histórico ele fica com o administrativo. E isso é horrível por um lado, gente. O que é o arquivo administrativo? Por exemplo, se eu, Márcio, funcionário público, ficar doente, eu vou ter um atestado médico, vai ficar no meu arquivo. Os colégios todos municipais têm arquivos. Os arquivos vão tudo para a prefeitura.
E aí, junto está o quê? Arquivo histórico, documentação histórica, atas históricas, depoimentos, fotos. Aí, o que nós fizemos? Quando começamos a trabalhar, a gente notou que o nosso arquivo histórico de Gramado, a parte histórica estava deteriorada. E aí, em conversas com os secretários de Planejamento e de Cultura, a gente transportou o arquivo histórico de Gramado para cima do Museu Gudaros. Para lá, para quê? Para fazer toda uma reorganização e um processo que a gente está fazendo de digitalização do acervo. Então, foi um processo de quase 1 ano de pesquisa, ou seja, com as fontes historiográficas, para fazer todo o encaminhamento e o processo do trabalho de formatação. Complicado por causa de algumas situações, nunca se esqueça, o Museu Gudaros era um museu que vinha como museu-casa, não pôde ser museu-casa, teve que ser mudada a legislação. Museus municipais, né, eles são criados por legislação, museus privados por CNPJ. Né? E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. Né? O museu ele não veio com acervo, porque ele não tinha quase nenhum acervo. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer todo o processo de busca de acervo. Até hoje, a gente trabalha com acervo. E o que acontece que nos facilita? A gente tem um museu, o Gudaros, que é um museu que tem mais de 1000 itens de acervo. Então, a gente, no início, trouxe itens do Gudaros, né, para fomentar o trabalho. Por quê? Porque o Museu Major Nicoletti é um museu que conta a história de Gramado desde o seu princípio. A gente tenta diferenciar um trabalho historiográfico dos 4 museus. Então, o Museu Gudaros começa com fauna, flora, a gente tem animais taxidermizados, a gente fala dos povos originários. A gente fala em outra sala, a gente fala sobre os açorianos, a presença negra, depois a gente fala sobre a imigração, e assim vai falando conforme for, e totens informativos falam a história do Major Nicoletti. Então, teve que fazer todo esse processo. Só por curiosidade, o museu, o projeto que eu havia feito, usaríamos os 2 andares do museu. Mas só que acontece, quando foi feito o restauro, o museu foi criado uma escadaria que não me dá acesso lá em cima. Dá acesso a mim, mas a um cadeirante, uma pessoa com dificuldade motora, não. Então, é um museu que não tem acessibilidade. É assim que a gente comenta. Se não tem acessibilidade para todos, não tem acessibilidade para ninguém. Então, na realidade, ficou lá em cima a reserva técnica e a área administrativa. É claro, em uma situação especial, tu pode levar a pessoa para cima do museu, mas, obviamente, infelizmente, a ideia de utilizar o 2º andar foi bloqueada. Bom, eu vou passar para vocês aqui rapidinho algumas coisas bem interessantes que vocês vão entender. Tá? Aqui. Quando a gente fala de museu, a gente fala de trabalho. Fala de muitas coisas. Eu já tive experiências em várias áreas, trabalhando com museus, arquivos e também, por exemplo, muita coisa de história. Eu já trabalhei com museus de fábrica. Como assim museus de fábrica? Fábricas antigas. Laneira Brasileira, por exemplo, um trabalho com trabalhadores e fábrica. Já trabalhei em clube de futebol, com exposições, quase todo clube de futebol tem acervo, né? E dá para se fazer uma museografia, um memorial. Né? Já trabalhei na Arquidiocese de Pelotas, fazendo projeto. Né? Para a Arquidiocese de Pelotas, deve trabalhar nem com material lúdico, material teológico, né? Que vocês entendem o que pode ser. Eu tive que fazer um curso de latim para poder trabalhar em cima dos arquivos. Né? Por quê? Porque a maioria dos padres antigos escreviam em latim. Tive a oportunidade de trabalhar também com a Igreja Luterana, para vocês verem como é vasto. A parte superior, eu trabalhei no Museu da Maçonaria, né, fazendo projeto e criando uma associação e arrumando um acervo de mais de 5.000 itens. E eu tive o processo de fazer projetos, sabe onde? Aqui? Cemiterial, parte de cemitério. Então, vocês entendem. O museu é tudo isso. Museu é memorial, museu é memória. A gente consegue trabalhar em vários aspectos, em vários lugares. Não é aquela coisa fechada de dizer, não, eu tenho que seguir esse processo. É um processo mútuo e um processo muito interessante. Aqui, por exemplo, depois de formado, a minha primeira área que eu trabalhei realmente foi, para vocês verem, é multidisciplinar. Eu acabei de trabalhar no Museu de História Natural. E olha que eu gosto de história, mas eu não de história natural, eu tive que aprender a conhecer animais. Eu fui contratado pela Universidade Católica de Pelotas fazer o seguinte, ou tu entra e fecha o museu, ou tu viabiliza para ele continuar aberto.
Ele até hoje está aberto. Tem um museólogo que que foi meu aluno, porque eu fui professor substituto da Universidade Federal de Pelotas no meu curso por 2 anos, e ficou um aluno no lugar. E o que acontece? Era um museu de uma universidade que os cursos que criaram o museu não existem mais. Imagina, nós temos animais taxidermizados, temos coleção osteomológica. O que é coleção osteomológica? É ossos. É os animais, é os ossos dos animais. Né? E a gente tem animais, só fiz uma imagem pequena, mas existiam milhares de vidros e potes com animais em via líquida, ou seja, em formol. Só que não é só o animal inteiro, gente. Eles guardam o estômago, o cérebro, eles guardam as coisas, tudo os bichos ali. Por quê? Porque era um museu formado por 3 cursos: ecologia, biologia e gestão ambiental. O que a universidade fez? Ela acabou com os 3 cursos. E sobrou o museu. E sobrou o acervo. Então, o que se fez? Se fez uma permuta com a Universidade da FURG de Rio Grande. A maioria dos itens líquidos se foram, porque como é que eu vou mostrar para uma criança um potinho com o estômago de um bicho? Não tem um porquê. Ele é muito mais um acervo para pesquisa e estudo do que realmente para uma questão expográfica. O que se fez? Uma redução de acervo, uma modificação no processo, e ainda bem, hoje se continua a existir o museu. Da saída desse museu que eu vim concursado em 2019 aqui para Gramado. Aqui, como eu falei com a colega, museu, professor Hugo Daros, formado em 78, criado por lei, já que é municipal, em 1980, e no mesmo ano de formação, o nome do presente, o nome da homenagem, professor Hugo Daros, que vocês sabem quem é o sobrinho do Major Nicoletti, a pessoa que veio morar em Gramado e também era um memorialista, uma pessoa que gostava muito de história e lembrava muito Gramado. Problemas? Qual? 78 junto ao acervo. Anos 80, o acervo começa a não ter lugar onde ficar, porque não existia espaço físico. O acervo do Hugo Daros esteve no Palácio Festivais, gente. Até que um dia a Prefeitura de Gramado colocou a Secretaria de Cultura, onde é a nossa Câmara de Vereadores. Lá ele foi organizado. Legal. Só que depois houve um acordo e a Secretaria saiu para a entrada da Câmara de Vereadores e o acervo foi parar lá na frente do Lago Rita Bier, onde é a nossa Secretaria de Cultura. E o que aconteceu? Ele já estava organizado, ele foi depositado dessa maneira. O que acontece com isso é aquelas ações que a gente diz que ali consegue dar problema. Por quê? Sério, foi mal colocado, mal guardado, se perdeu muita coisa, o trabalho de registro que se faz, de documentação, se perdeu muitos itens, gente, muitos. Em 2018, se contrata uma museóloga, uma colega minha formada, a Morgana Camargo, e ela faz a reorganização. Por quê? Porque aí já havia um espaço, que é ali no lado da Câmara de Vereadores, que já foi posto de saúde, já foi também o arquivo histórico, e também era a casa antiga das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que vieram para Gramado por causa da educação e acabaram também se desenvolvendo por causa da saúde e trabalhando no hospital, no nosso hospital. Márcio, pois não. Esse inventário, ele é aberto ao público? Sim. Todo e qualquer inventário que se faz, que a gente chama também de livro-tombo, ele é aberto ao público. Ele tem que ser aberto ao público. As pessoas podem ter acesso a ele. Como é que elas acessam? Entrando em contato com o museu. E é muito interessante porque essa é uma característica importante que tem que ser muito cuidadosa. As pessoas sabem que doaram. Meu avô doou uma peça para o museu. Eu quero saber se está no museu ainda. Tu tem que ter essa documentação para mostrar. Porque a pessoa diz, está ali, então deve ser encontrado. Então, esse processo pode ser feito. Infelizmente, o Hugo Daros tem 3 livros-tombos, por causa que foi se perdendo muito. Agora ele está assim, gente, tá? Alguns quem já pôde visitar ali no lado da Câmara de Vereadores, ele está organizado. Infelizmente, ele tem um acervo muito grande por uma área expográfica muito pequena, que é uma sala só. Nós temos uma pinacoteca, que é um museu de arte, que foi criado em 1992. É um museu que menos a gente ainda está estruturado. É um museu de arte onde tem pinturas,
esculturas, gravuras, e foi dado em homenagem ao Dr. Carlos Nels, que é o segundo médico que vem para Gramado. O primeiro médico é o Stu Moffel, esse que está na pintura aqui com ele, que também era um médico que gostava muito de pintura e arte. Então, está ali os dois, e está ali o Maximiliano Kars, ou Kars, que também era um artista plástico. Os três adoravam pintar, então esse acervo também tem uma organização para ser feita. Vou passar rapidinho para vocês entenderem. Aqui o Major Nicoletti, que eu já comentei para vocês, a casa ainda na época da Revolução Federalista. A casa como era, em determinado momento, que era alugada as peças eram locadas, tinha até, como vocês podem ver, uma escada lateral, que não existe mais. Ela não era original da casa. Não era original da casa. O nosso museu não tem banheiro, gente, viu? Só para vocês entenderem. A casa é tombada, a casa não tinha banheiro interno, banheiro é na rua. Então, tivemos que fazer um banheiro anexo fora. Não, mas a casa, por ser tombada e não ter banheiro, porque era aquelas casas antigas que o banheiro era na rua. Né? Aqui, todo o processo, existem muitas fotos do processo de restauro da casa, né? E até a casa ficar pronta. Hoje em dia são 7 salas de áreas expositivas, né? 6 de longa duração, que é as exposições que ficam bastante tempo, e uma sala de curta duração, que é a exposição de curta duração que a gente tem. E nós temos 5 totens informativos que contam a história do Major Nicoletti. Fizemos um roteiro, pegamos um artista e ele fez todo o trabalho humanizando o Major. Então, é uma maneira da pessoa conhecer a história do Major de uma maneira mais lúdica. Não? Estação Museu Várzea Grande. Esse é o último momento. Ele era uma casa de memória, certo? Uma casa de memória ou um centro de memória, um centro de cultura lá na Várzea Grande, onde chegou o trem a primeira vez na cidade de Gramado, em 1919. Também teve todo um processo muito antigo, né, de preservação do local, para depois, obviamente, ele ser inaugurado agora em dezembro de 2024. É, na realidade, um museu que tem uma característica muito legal. É um museu de patrimônio ferroviário e é um museu da comunidade Várzea Grande. Então, vocês entendem, existem diferenças entre museus. O Hugo Darros, que é lá da Câmara de Vereadores, é central. O Nicoletti é central. A maioria das pessoas que visita, turistas. É claro que a gente faz trabalho com educação patrimonial, vocês vão ver. Mas, do caso do museu, né, da Várzea Grande, a gente tem que influenciar a comunidade da Várzea Grande a fazer parte do museu, porque é um museu que conta a história da vida deles. Né? Aqui é o exemplo. Aqui, rapidamente, é um trabalho de educação patrimonial que a gente faz nos colégios, porque, infelizmente, a gente notou que o gramadense não vai aos museus e o gramadense não participa da cultura de Gramado. Por quê? Porque eles acreditam que a cultura de Gramado é para quem? Os turistas. Então, a gente tem que correr atrás e estar sempre se movimentando. Né? Também fizemos um museu, todos os anos, na Festa da Colônia, que é a festa mais gramadense que tem, onde está a maior comunidade, a gente também transporta museu. Né? Aqui é simplesmente algumas características que eu não vou adentrar muito, porque muito profundas, mas umas 2 principais que eu vou falar é a Associação de Amigos de Museu, comunidade. A gente não tem. A gente não tem uma comunidade, e isso eu comentei com o presidente, a gente não tem uma comunidade como vocês têm. Vocês têm um memorial aqui. Para nós juntarmos 2 pessoas em Gramado que queiram auxiliar o museu, queiram ser parceiros do museu, e quando digo parceiro, gente, não é colocar dinheiro, não é isso, é serem parceiros, parceiros de ajudar, de fazer reunião, de ajudar a buscar recurso, de ajudar a buscar acervo. Gramado não tem, a gente está lutando por causa de coisas que vocês já têm aqui e ainda não usam. Aqui eu só vou mostrar rapidamente, antes de finalizar, a gente continuar as perguntas. Museu do Morro Redondo. Isso é um exemplo de um museu extremamente estranho. Eu trabalhei na época em Morro Redondo, uma cidade do lado de Pelotas. Por que é estranho? Isso aqui é um museu que a gente chama de museu comunitário. Tá? 4.000 habitantes. Foi criado por esses 3 senhores aqui. O seu Antônio, o seu Osmar e o seu Francine. São comunidades de etnia alemã pomeranos. Tá? Por que a gente chama de museu comunitário? O acervo eles buscaram. Eles começaram a fazer os 3, só os 3, uma campanha na rádio para buscar acervo dos familiares.
foram juntando acervo, juntando e criaram com a prefeitura um local, né, para ser o local onde ia ser o acervo do museu. Por que a gente chama de comunitário? Porque ele é um museu muito interessante, porque quem cuida do museu são eles, as esposas e a comunidade. Né? E é tão interessante que tu está mostrando o museu para as pessoas, sabe o que acontece? Daqui a pouco um deles entra e tira um acervo e leva. Por quê? Porque ele vai usar o acervo. O acervo é para ser usado. Ele não é ele vai pegar, é uma enxada, ele precisa da enxada. Mas está exposta no museu e as pessoas estão vendo, não, mas eu vou usar agora ali. Eu preciso. E eu trago é isso mesmo, eu trago de volta, e eles trazem de volta. Então, isso é uma coisa, e a comunidade direta envolvida. Tem desfile, eles adoram desfilar com a bandeira do museu, sabe? Eles representam o museu. Eles têm auxílio técnico? Tem, a universidade auxilia com estudantes, profissionais, mas, assim, é eles que fazem o museu funcionar. Era no lugar, era nessa pecinha aqui, ó, do lado desse salão, era nessa pecinha. Agora a prefeitura já deu para eles uma casa para fazer o acervo, para botar um museu. Então, é um museu que está sempre em movimento. Né? Isso aqui é uma das coisas interessantes, estou finalizando já, depois a gente pode conversar, que eu falo demais. É assim, ó, para vocês verem o que é valorização de comunidade e aproximação de museus. Há 2 anos, 3 anos atrás, nós começamos a criar esse grupo Aremos. O que é isso? A gente começou com 3 municípios municipais que eram museus que se ajudam. Como? Se ajudam. Um troca figurinha com o outro, sabe como vai fazer um edital, aproveita, troca, faz permuta de acervo. Hoje em dia, todas essas cidades, todos os museus fazem parte do nosso grupo. Claro, menos uma cidade. Menos Cadela. E nós, mesmo assim, fizemos um material e colocamos o Museu Caigangue no nosso material, porque é um museu que tem perspectiva de abertura, já que eles ganharam um edital. Né? Mas vocês entenderam, isso é tudo troca de informação. E o último passo dos nossos museus está aqui. Entrem nisso aqui e vocês vão entender o que nós estamos fazendo hoje em dia. A ideia é fazer todos os ambientes, os 4 museus, o arquivo histórico e um processo nosso que estamos fazendo agora de atualização do inventário patrimonial da cidade de Gramado, vai estar todo ele online. Como o museu ferroviário já está todo online. Se as pessoas quiserem pesquisar por documentos, fotos, eles têm aqui. É uma maneira também de trazer pessoas. A gente pode fazer assim e, ao mesmo tempo, atrair as pessoas para virem, gente. E aí isso serve para tu passar para elas aquela coisa assim, eu vou te dar só uma experiência, agora vem conhecer. Né? É aquela coisa, se as pessoas vissem, por exemplo, a Mona Lisa no Louvre, a pessoa olha e fala assim, mas eu quero conhecer pessoalmente. É isso que tu faz, é uma publicidade para que as pessoas venham ver a organização e venham conhecer o museu. Márcio, a gente está com o tempo estourado já, na verdade, mas, primeiramente, quero agradecer pelas tuas explanações. Eu acho que quem não conhecia tanto da história de Gramado e da história de como foi criado os museus, com certeza obteve as respostas contigo. Mas a última pergunta que eu queria te fazer é qual dica tu daria para Canela nesse processo museológico? O que é preciso para Canela ter um museu? Bom, bem simples, gente. Particularmente, assim, com a pouca experiência que eu tenho de alguns museus, na realidade, é só o primeiro chute, é o empurrão. Como assim, Márcio, empurrão? Primeiro, ter um grupo que queira se ajudar. Se ajudar é dar as mãos. Se ajudar como? Nós vamos conseguir um acervo? Vamos. Se a gente quer, por exemplo, é um grupo grande, tem influência política, nós temos aí o Lucas, vereador, por que a gente não pode conseguir, com a prefeitura, um local? E, gente, organização e montagem expográfica e de museu é a coisa que se faz. Mas, Márcio, nós não temos um profissional. Eu ajudo. Não tem por quê. Tem tanta gente ajudando aí. O negócio é dar o primeiro empurrão. Quando vocês derem o primeiro empurrão, é como qualquer... Gente, quem tem filho aqui sabe. O museu ele vai acertar, ele vai ser uma criança. O Major Nicolete é uma criança de 2, 3 anos. Então, a gente vai errar muito. Mas, Márcio, como assim? Ele vai errar, nós vamos errar.
Mas o negócio é dar o primeiro passo. É qual? Organização. Criar uma comitiva, criar um grupo, fazer o acervo, achar o local, a maneira de fazer a questão de exposição. O museu esse de Morro Redondo, gente, sabe como é que eles colocavam os objetos? Em cima de mesas. E qual é o problema? Era o início do museu, é um museu em criação. Só que depois ele chama tanta atenção da cidade, que a cidade de Morro Redondo, que tem, como um colega falou, 4.000 habitantes, já tem um museólogo trabalhando. Não é qualquer município que tem museólogo, não é qualquer município que se contrata museólogo, porque não é uma obrigação, gente, ter. Por lei, a obrigação de ter um profissional é o Museu Federal. E já tem, Morro Redondo tem uma contratada da Prefeitura museóloga. Por quê? O museu começou devagar, pequenininho, começou a atrair público de gente de fora, porque era a comunidade fazendo, contando a sua história. Né? De vez em quando, sabia que ia vir um ônibus de excursão, tinha alguém ali para contar a história da vida do pai, da mãe, como era difícil a colheita, como era ser imigrante pomerano, como eram os casamentos. As pessoas, né, a comunidade turística quer conhecer as histórias que não são ditas, né? Sim, hoje em dia é muito grande esse tipo de busca. É busca por memórias, não somente por um turismo fantástico. Uma humanização. Perfeito. Muito obrigada, Márcio. Gente, eu que agradeço e desculpa falar dessa maneira correndo, mas eu agradeço muito o convite. Pessoal, temos então 5 minutos para perguntas. Alguém quer? Ficou alguma dúvida da apresentação do Márcio? Nenhuma dúvida? Quer complementar mais alguma coisa, Márcio? Não, é bem tranquilo. Assim como eu falei com o nosso presidente lá, eu estou à disposição de todos vocês, assim como o Gramado, aquele projeto que vocês diaremos para vocês, é isso. É a gente estar predisposto com toda a comunidade, com todos os nossos vizinhos. E, particularmente, eu acredito que, como falou o nosso historiador ilustre, está mais que na hora já de fazer, realmente, dar um pontapé e termos realmente um museu. Privados, gente, tem vários museus aí, que se dizem, às vezes, museus e não tem nem registro de museu. Mas tem. Mas está na hora de Canela ter um museu da sua história. É isso que está faltando. E, particularmente, o que tiver ao meu alcance de auxiliar, eu estou sempre à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigada.